Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Para quem não me conhece, eu sou Lucas, coordenador do Teatro Vida em Cena da Igreja Batista de Tijipió. O tema desse mês é o seguinte: fé para vencer. E a divisa se encontra em Mateus capítulo 17, versículo 20. E Jesus lhes disse: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a esse monte: passa daqui para lá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Nós ouvimos muito, sobre fé, falamos sobre fé, mas o que vem ser a fé? O que é o conceito de fé? Fé é a crença ou a confiança em alguém ou algo ou em algum fato. Mesmo que não haja nenhuma evidência que comprove a existência daquilo que você acredita. Deixa eu simplificar para você entender melhor. Ter fé é uma atitude contrária a ter dúvida. Por exemplo, você está numa situação de desemprego ou de doença, e você espera que tudo vai melhorar. Você acredita que tudo vai ficar bem, mesmo que as circunstâncias mostrem o contrário. Então, ter fé é acreditar em algo que você ainda não viu acontecer. Ou você acreditar em alguém que você não vê, mas que você sabe que existe. É o nosso caso, Nossa fé em Deus. Nós não vemos Deus, mas nós sabemos, nós cremos que Ele existe. E a nossa fé cristã, ela está baseada na palavra de Deus e nos ensinamentos de Jesus. E na Bíblia existem várias referências ao comportamento do cristão que age de acordo com a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então é justamente isso. É você ter certeza de algo que você está esperando, mas que você ainda não viu. Mas você sabe que vai acontecer. Deus dá essa certeza que vai acontecer. Isso é ter fé. E diante dessa definição de fé, eu trouxe 4 personagens bíblicos que tiveram fé e que nos ajudam a edificar a nossa vida e a fortalecer a nossa fé. A primeira personagem é Raabe. Raabe era uma prostituta cananeia, vivia em Jericó, na terra que Deus estava prestes a devolver aos israelitas. Em certa ocasião, Josué enviou 2 espias até Jericó e foram descobertos pelo rei de Jericó. E aí Raabe escondeu esses 2 espias em sua casa. Depois que os soldados fizeram uma busca, foram na casa de Raabe, e depois que se foram, Raabe chamou os espias e disse assim para eles: olha, eu sei que Deus vai dar essa terra a vocês. Eu já sei disso. Nós de Jericó temos medo de vocês. O povo de Jericó tem medo do povo de Israel. Porque nós ouvimos falar desse Deus, que abriu o mar vermelho, que fez grandes coisas, que derrotou reis poderosos. Então sabemos que Ele vai dar essa terra a vocês. Mas vamos fazer um trato. Assim como eu agi de benevolência com vocês, protegi vocês, peço que vocês me protejam também, a mim e a minha família, quando vocês entrarem aqui e destruírem a cidade. Os espias concordaram e fizeram esse trato com Raabe. Raabe morava numa casa que ficava sobre os muros da cidade, ficava bem alto. Para que os espias saíssem da casa dela sem serem vistos, eles precisariam sair pela janela. A janela, descendo pela janela, daria justamente fora da cidade, fora dos muros. Mas como é que eles iriam descer se era alto? Então Raabe amarrou um cordão vermelho, um fio de escarlate. Escarlate era a cor justamente vermelha. Esse fio era muito usado pelas prostitutas naquela época, então ela amarrou esse cordão e desceu os espias por ele. E esse cordão vermelho seria justamente o sinal que marcaria a casa de Raabe para que ela não fosse destruída na hora da guerra. E os espias disseram a ela: quando nós entrarmos aqui em Jericó, coloque esse fio vermelho aqui na janela, porque ele vai marcar a sua casa, para que ninguém destrua, ninguém faça mal com vocês. Beleza. E assim aconteceu. Quando Israel atacou Jericó, a casa de Raabe, Raabe e sua família foram salvas da morte, foram poupadas da morte. E depois disso, Raabe passou a viver no meio dos israelitas e ela nem sabia, mas Deus já estava abençoando
e transformando a vida dela. A partir do momento que ela diz para os espias que sabia da existência desse Deus, que sabia da grandeza desse Deus, ela estava criando uma fé dentro dela, sem nem se dar conta, né? E Deus começou a abençoar a vida dela. Então, ela casou-se com um homem importante da tribo de Judá, chamado Saulo. E, além de integrar o povo de Israel, ela recebeu uma bênção maior. Eu considero a maior bênção na vida de Raabe, que foi ela ser ancestral, antepassada de Jesus. Quem diria que uma prostituta cananeia de Jericó entraria no povo de Israel e se tornaria ancestral de Jesus? A Bíblia não fala como foi a vida dela depois, mas eu acredito, né, uma opinião minha, talvez seja sua, não sei, mas eu acredito que aquela mulher passou por uma grande transformação na sua vida, né? Deus transformou a vida daquela mulher. E eu acredito que ela deve ter abandonado suas práticas de prostituição, né? Porque ela se casou com um homem, né, da tribo de Judá, um homem de Israel, e tornou-se ancestral de Jesus. Mateus capítulo 1 fala da genealogia de Jesus. E nos versículos 5 e 6 nós vemos: Salmão gerou de Raabe a Boaz, Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed a Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Aí continua, né, vários versículos falando da genealogia, e no 16 diz assim: E Jacó gerou a José. Esse Jacó e esse José não são aqueles lá do Egito, não, já são outros, muitos anos depois. Então, Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus. Então, aqui na genealogia de Jesus nós vemos que Raabe foi incluída. E existe bênção maior que essa. Por que tudo isso na vida de Raabe? Por causa da sua fé. Hebreus capítulo 11, versículo 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, prostituta, não foi destruída com os incrédulos, porque acolheu em paz os espias. Foi a fé no verdadeiro Deus que fez com que Raabe se tornasse uma filha dele, se tornasse integrante do povo de Israel, do povo escolhido de Deus. E não foi uma fé teórica, não, de palavras, não. É uma fé prática, uma fé que se entrega, que faz você se entregar totalmente a Deus e viver totalmente para Ele. Então Raabe foi honrada, além de se tornar ancestral de Jesus, ela foi citada na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11. Somente ela e Sara, de mulheres que foram citadas. Então Raabe foi honrada, ela teve fé para vencer. Outro personagem que nós vemos no Antigo Testamento, eu trouxe 2 do Antigo Testamento e 2 do Novo Testamento. E o outro personagem é Elias. Elias, no Monte Carmelo, ele desafiou os profetas de Baal e Aserá. Ele disse que eles oferecessem sacrifícios aos deuses deles e ele ofereceria ao Deus dele, ao único e verdadeiro Deus, o nosso Deus. E o Deus que respondesse com fogo, seria o verdadeiro Deus. Então Elias enfrentou sozinho 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. E Deus honrou, lhe respondendo com fogo sobre o altar. Mas o que é que fez com que Elias ficasse tão seguro diante daquela multidão pagã? 1 Reis capítulo 18, versículos 36 e 37. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mostra hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Deus. Elias já tinha tido várias experiências com Deus antes. Então Elias sabia quem Deus era, sabia que Deus não iria decepcioná-lo. Foi a sua fé em Deus que fez com que Deus mostrasse a sua glória no Monte Carmelo. Em diversos momentos Elias esteve sozinho, humanamente falando. E aquele momento foi um desses. Elias estava ali sozinho diante daquele povo. Mas a sua fé em Deus fez com que ele vencesse aqueles profetas pagãos, matou todos. E a glória de Deus foi vista ali naquele lugar. Então Elias também teve fé e venceu. Agora os 2 personagens do Novo Testamento. O centurião romano. Certa ocasião, Jesus, ele estava entrando na cidade de Cafarnaum. E chegou perto dele um centurião romano
rogando que Jesus curasse o seu servo que estava paralítico, que estava doente em casa. E Jesus disse: ok, eu vou atender o seu pedido. Mas naquele momento, aquele centurião romano deu uma resposta que deixou Jesus maravilhado e que nos surpreende. Ele disse assim: não, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Diga apenas uma palavra e meu servo ficará curado. Jesus ficou maravilhado com aquilo. Por quê? Porque aquele homem, ele não era do povo de Israel, ele não era judeu, ele era romano. E é por isso que Jesus afirma: nem mesmo em Israel eu vi fé como esta. Aquele homem, ele tinha outras crenças, né? Os romanos tinham outros deuses. E ele com certeza ouviu falar em Jesus. Talvez ele tenha visto Jesus fazendo algum milagre, não sei, a Bíblia não diz, mas quem sabe. E foi o que fez ele recorrer a Jesus. Ele desprezou tudo aquilo que ele acreditava, né? E foi até Jesus. Veja que fé extraordinária desse homem. Um homem que não fazia parte do povo de Deus, mas que se colocou diante de Jesus, acreditou que Jesus podia curar o seu servo doente. E naquele momento Jesus diz assim: nem mesmo em Israel, né, vi fé como esta, vá, seja feito conforme a tua fé. E naquele momento, o servo do centurião foi curado. À distância, não precisou nem Jesus ir lá vê-lo, mas através do poder da palavra de Jesus, através do poder da fé que aquele homem teve. Veja que exemplo para nós. Muitas vezes, né, nós somos povo de Deus, nos chamamos povo de Deus, e muitas vezes nós não temos fé, nós não acreditamos mais em quem Deus é na nossa vida, nas promessas de Deus para a nossa vida. E aquele homem, assim como Raabe, que não fazia parte do povo de Deus, aquele homem teve fé em Jesus. E eu tenho certeza que deixou todos ali maravilhados. E eu acredito que a vida daquele homem nunca mais foi a mesma, porque é impossível você viver um milagre de Jesus e permanecer o mesmo. E temos mais um personagem, o último, é a mulher cananeia. Em outra ocasião, Jesus estava indo para as partes de Tiro e Sidom, e por ali vivia uma mulher que era cananeia, que tinha uma filha que estava endemoniada, sofrendo horrivelmente. E por ela ser cananeia, ela tinha crença em outros deuses, né? Em vários deuses, era um costume daquele povo. E provavelmente aquela mulher deve ter feito de tudo para curar a filha dela, para libertar a filha dela, e não teve êxito. E aí ela escuta, né, falar em Jesus, a fama de Jesus estava se espalhando por todos os lugares, e ela ouve falar de seus milagres, ela ouve falar de seus feitos, de seu poder, e aí ela decide ir atrás de Jesus. Não, vou atrás de Jesus, quem sabe ele é a minha última esperança, quem sabe ele pode curar minha filha. Ela não se importou se Jesus era hebreu, se Jesus era judeu, israelita, ela não estava nem aí para isso. Ela queria que a filha dela fosse curada e foi atrás de Jesus. Ela já estava criando uma fé em Jesus sem nem se dar conta, igual a Raabe. Então ela foi, encontrou-se com Jesus, e a partir do momento que ela vê Jesus, ela se prostra e começa a clamar, começa a rogar que Jesus cure a sua filha, que estava endemoniada. E de início Jesus não diz nada. Mas por que Jesus não diz nada? Jesus estava sendo insensível com aquela mulher, com a dor daquela mulher? Jesus estava sendo indiferente com aquela mulher? Não. Jesus estava testando aquela mulher. Ele sabia, lógico, qual era o desejo dela, ele sabia da intenção dela, mas ele estava fazendo um teste para que ela e para que todos que estavam ali vissem o seu poder, vissem o poder de Deus através da sua vida. Então Jesus ficou um tempo sem responder, a ponto dos discípulos quererem afastar aquela mulher dali, né? Vamos tirar essa mulher daqui, está nos atrapalhando e tal. E aí quando Jesus responde, Jesus diz assim para ela: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que significa isso? Jesus estava dizendo que tinha vindo apenas para o povo de Israel. Claro, Jesus estava usando uma metáfora. Claro que Jesus veio para todos. Mas como eu disse, estava testando aquela mulher. E aquela mulher não desiste, ela continua: socorre-me, Senhor, socorre-me, atende o meu pedido. Jesus continua assim dizendo: não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aí aquela mulher, assim como o centurião romano, dá uma resposta surpreendente e deixa Jesus maravilhado também. Ela diz assim: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores.
isso que essa mulher falou foi extraordinário, foi tremendo, porque ela estava reconhecendo o poder de Jesus ali, ela estava se humilhando diante dele, ela estava se colocando como um cachorrinho citado por Jesus e querendo somente uma migalha. Praticamente ela disse: sim, Senhor, mas me dá uma migalha, pelo menos uma migalha, e a minha filha vai ser curada. E Jesus diz assim: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo como tu desejas, o demônio já saiu da tua filha. Gente, essa passagem é tremenda, você tem noção disso? Que fé extraordinária também daquela mulher. A mulher nem conhecia Jesus, só de ouvir falar, ela se prostrou, se humilhou e pediu só uma migalha. Jesus atendeu. E mais uma vez, pelo poder da palavra, à distância, Jesus faz o milagre. E aquela menina fica liberta do demônio. E eu acho também que a vida daquela mulher, a Bíblia não fala, mas eu acho que a vida dela nunca mais foi a mesma. Não sei, ela pode ter abandonado seus deuses, as suas crenças. Eu quero acreditar nisso, né, que ela realmente se voltou para Deus depois dessa grande obra. E na Bíblia também nós vemos vários outros personagens que agiram de acordo com a sua fé. Temos a mulher do fluxo de sangue, né, que disse que se tocasse só na orla do seu manto, ela seria curada. Ouviu falar, nem sabia quem era Jesus. Isso é o que, pessoal? Isso é fé. Né? Fé é você crer em algo que você nem viu ainda acontecer. Isso é sobrenatural. Somente aquele que anda com Deus, né? Ou melhor, às vezes nem precisa andar com Deus, como essas pessoas nem andavam com Deus, mas só em ouvir falar, né? Tem um versículo que diz assim, Romanos capítulo 10, versículo 17: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Elias já conhecia Deus, mas Raabe, o centurião, a mulher cananeia, eles criaram a fé pelo ouvir sobre os feitos de Jesus. Então, como eu disse, a mulher do fluxo de sangue, também tem o paralítico de Cafarnaum que foi descido pelo telhado, porque Jesus diz assim, é só uma correção, a Bíblia diz, né, que Jesus, vendo a fé deles, ou seja, a fé do paralítico, a fé daqueles 4 homens que desceram ele, tudo fé. A pecadora também que ungiu os pés de Jesus, Jesus diz a ela, vai em paz, a tua fé te salvou. Temos tantos outros, não só no Novo Testamento, mas lá no Antigo, né? Temos Abraão, pai da fé, temos Noé, que fez tudo pela fé. Dá uma olhadinha lá em Hebreus 11 e você vai ver a galeria da fé, dos heróis da fé. Então, se essas pessoas tiveram experiências maravilhosas com Deus através da fé, hoje nós também podemos ter. Porque o mesmo Deus, o mesmo Jesus que operou lá no passado, opera hoje. E se você está com a sua fé enfraquecida, nesse momento que você está vendo esse vídeo, não através de mim, porque eu não tenho poder para nada, mas através do poder da palavra de Jesus, esses exemplos que eu citei, que é a própria palavra de Deus, a sua fé seja fortalecida, que você possa voltar a crer nos projetos de Deus para a sua vida, que você volte a acreditar em quem Deus é na sua vida. Tome como exemplo esses personagens que eu falei e tome posse de tudo isso. Renove a sua fé em Deus. E para concluir, eu não poderia fazer diferente dos outros 2 vídeos. Vou deixar aí uma peça com o pessoal do Vida em Cena, que também fala sobre fé, sobre Bartimeu, que também teve fé em Jesus, né, e recebeu a vitória, teve fé para vencer. Então, que Deus esteja abençoando você, sua família, guardando você, continue livrando você de todo mal, de toda essa doença. E fique na paz do nosso Senhor. E seja abençoado através dessa peça agora.
Paz, querido, eu sou Assuero Soares, pastor da Igreja Batista em TGPO, Recife, Pernambuco. Nós estamos na Rua Arealva, número 48, em TGPO. E gostaria de convidar você a estar sempre conosco nas terças-feiras, às 19 horas, quinta, às 19 horas, domingo pela manhã, às 9 horas e domingo à noite, 18 horas. Vai lá, então, faz sua inscrição lá, então, na nossa plataforma, lá no YouTube, nós estamos também no Facebook. Será um prazer ter você conosco, nos abençoando, para que mais pessoas possam ser abençoadas através da palavra de Deus. Então, conto com você, ok? Vai lá, você vai lá na nossa plataforma, na Igreja Batista de TGPO, faz a tua inscrição lá, dá o teu likezinho lá, nos ajuda a propagar a palavra do Senhor. Conto com você. Forte abraço, Deus te abençoe.